Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Harrison Brandão e a minha convidada, Caroline Dantas, professora Caroline Dantas. E a gente agora vai continuar sobre as ideias para adiar o fim do mundo. Professor, o que significa isso? Ideias para adiar o fim do mundo. Também quando eu vi pela primeira vez esse título, eu fiquei imaginando um apocalipse. Apocalipse, né? É um livro do autor Ailton Krenak, certo? E ele vai colocar aqui alguns pontos interessantes da visão, né, da tribo dele, da tribo Krenak, de como eles veem essa questão da natureza, do ambiente em que vivemos, que, pessoal, é bom vocês verem como a nossa visão, às vezes a gente acha que é única, mas a visão que eles têm parece que é mais global do que a nossa, porque às vezes a civilização parece ser muito egoísta. Então, meu nome é Harrison Brandão e vamos lembrar, né, o autor, né, Ailton Krenak, que a gente já viu no último vídeo também. E esta é a capa do livro dele, certo? Ideias para adiar o fim do mundo, da Companhia das Letras, a editora, certo? E recebeu várias premiações, professora, não foi? Foi escolhido como o prêmio, né, Juca Pato, premiação entregue pela a União Brasileira de Escritores. Isso foi no ano de 2020. Foi no ano passado. Ano passado. Então tá bem recente a premiação que ele teve, né? E além desse livro, ele também tem um outro livro chamado A Vida Não é Útil, discutindo esses temas que ele vai abordar nesse livro. É verdade. Em relação a esse, professor, esse livro de ideias para adiar o fim do mundo, ele está dialogando desde o tempo lá da colonização, né? Que vieram os jesuítas e quiseram converter os indígenas para a religião católica, né? Pregando a questão do fim do mundo. Vamos entrar num parênteses que nós não estamos desmerecendo a religião católica, a religião cristã. Nós não estamos colocando isso, mas agora estamos colocando de acordo com a visão de Krenak, né? O que ele percebe em relação a isso? Porque antes, como a gente colocou, era a visão do colonizador, do europeu, para o indígena. Agora é do indígena para o colonizador, né? A sociedade que não é indígena, vamos colocar assim, né? Até o termo não colonizador é um pouco genérico, né? Vamos colocar não indígena, que eu acho que fica bem melhor, né? Então, professor, você que leu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do que se trata essa obra? É muito rico a obra. Ele coloca lá a respeito de... Teve até uma vez que ele se recusou a ir a Lisboa. Foi? Porque se tratava do colonizador, né? Os colonizadores aqui do Brasil. Olha, é verdade, né? Lisboa, para quem não sabe, fica em Portugal. E foram os portugueses, né, europeus, que vieram ao Brasil na expedição, né, para descobrir terras novas. Ele havia recusado na comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, na visão dele. Né? Senão ele ia ficar, enfim, hipocrisia. Verdade, porque esses 500 anos não seria de descobrimento, na visão dos indígenas, de quando começou o sofrimento real, né, da exploração, escravidão, de todo tipo de situações que houveram aqui no Brasil, né? E aí ele afirma, então ele pegou de palestras que ele fez para construir o livro, ele colocou como é que apenas 2000 anos para cá a gente vai definir o que é humanidade, porque a gente tem os direitos humanos, a gente tem a ONU, a gente tem esses órgãos públicos que já definindo o que seria a humanidade, mas parece que é algo muito egoísta, muito individual, esses termos. E a ideia de que ele questiona essa ideia de que ideia foi essa dos brancos europeus poderiam sair colonizando outros povos, pegando coisas que não são deles, são de outras pessoas, outras culturas, para ir sustentando de que eles teriam essa superioridade, eles tinham maior conhecimento e que levariam à luz o resto do mundo, né? O resto do mundo, que eles teriam conhecimento e o resto do mundo iria aprender com eles.
Isso, sendo que a cultura indígena, por exemplo, tem muitos detalhes, muitas coisas em que não tem como ser comparado com outras culturas, não deve ser comparado. Então, ele faz esses questionamentos, certo? E que olha só, que algo fascinante. Ele notou que muita gente sai do campo, sai por exemplo, da área rural, vem para a cidade para ficar num lugar minúsculo. Se a gente notar, pessoal, vocês jovens vendo aí, às vezes tem locais muito pequenos, apartamentos ou favelas mesmo, quando as pessoas não têm condições e elas vivem lá em condições precárias, sendo que lá no campo, quando a pessoa conquista um espaço de terra, é um espaço de terra produtivo, um espaço de terra onde ela pode plantar e tudo mais, mas que todo mundo resolveu sair do campo e se deslocar para a cidade, porque é onde está a civilização agora. Até a gente pode ver as estatísticas do IBGE que até os anos 70 o Brasil era rural, mas de lá para cá houve o êxodo, o êxodo rural, né? O pessoal que saiu do campo e se estabeleceu em cidades e vivendo em condições que ele, observando agora, ele não entende como a humanidade, né, que se chama de humanidade, se submete a isso, sabe? Então, tudo isso são questionamentos que ele vai colocando dentro do livro. E um ponto muito interessante que ele coloca é em relação sobre o mito da sustentabilidade, né? E o que é sustentabilidade na visão dele? Pois é, a sustentabilidade é quando você interage perfeitamente com a floresta. É algo como ele fala aqui na cultura indígena, como eles fazem respeitando as árvores, as montanhas, saber que fazem parte da sua vida. E aí eles olham que o nosso conceito de sustentabilidade, por exemplo, de algum objeto, mas não comprar ou não usar tal objeto, mas ele está sendo feito, ele está usando matérias-primas que não tem preocupação de, por exemplo, quando estragar, quando quebrar, vai pro lixo, mas e aí? Então isso é um tema assim, ainda mais pra gente, né? Vocês que são jovens, né? Sobre o trajeto que faz um produto, né? Um videogame, o celular, até chegar ao consumidor, né? Será que assim que você descartar, para onde ele vai? Ele vai pro oceano? Vai para os lixões, né? Então, isso tudo vai destruir a natureza, né? Não estou dizendo que a gente não tem que comprar, mas precisa ter um consumo consciente, né? E é isso que ele põe também, né? Isso. A gente vê no livro que tem o José Mujica, que ele coloca que o mundo parece que não está transformando as pessoas em consumidores e não em cidadãos. Tudo se direciona a que compre, a que se adquira mais e mais coisas que muitas vezes não precisamos. E às vezes, pessoal, é muito da influência de pessoas que só querem ter likes, né? Views no YouTube, nas redes sociais. Eu vou comprar porque o fulano tá usando, porque é legal, né? Não quero ser cringe, né? Então, a gente estudando aqui, a gente percebe que através dos contos etiológicos existem autores que defendem que a gente precisa valorizar o meio ambiente, valorizar outras culturas, né? E não se ater muito a consumismo, né? A questão de você acompanhar influenciadores ou pessoas que não vão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, né? E onde o livro quer chegar, né? Essas ideias para odiar o fim do mundo é de você poder contar histórias, poder falar dos contos etiológicos, como a gente está vendo sobre o surgimento de seres, de fenômenos na natureza, de você ir contando essas histórias para os filhos, para os netos, né? Os seus avós que contaram para vocês, seus pais que contaram, para que a cada nova história a gente possa criando uma consciência e fazendo novas histórias e a cada vez mais ir adiando esse fim de mundo que o mundo está se metendo e se perdendo com a destruição de tantos valores ou de
na visão, né, indígena a criação da sustentabilidade como justificativa para assaltar a natureza, para e ele até coloca um ponto importante que até me fez refletir, que vai chegar um tempo que você vai andar pela floresta como se fosse um museu. Olha, ali é um pouquinho da floresta amazônica, ali é um pouquinho da floresta da Mata Atlântica, né? Agora imagina, então você tem que comprar ar para respirar, né? Então são coisas assim bastante relevantes, né? E bem atuais, né? Do que nós estamos fazendo, do que você está fazendo, né? Para adiar o fim do mundo. Isso, a questão das poluições, do aquecimento climático, né? Ele colocou um ponto, é que essa questão da subjetividade, e não dizer que todo mundo é igual, nesse sentido, porque colocando igualdade parece que todo mundo vai fazer as mesmas coisas, só vai reproduzir o que está sendo colocado. Então, temos muitas etnias aqui no Brasil ainda, dialetos, línguas diferentes. São né? mais de 150 línguas e dialetos. Então é isso, né, professora? Muitas ideias nós podemos debater aqui a respeito das ideias para adiar o fim do mundo, né? Muito legal. Espero que vocês tenham gostado, tenham refletido aqui com a gente também. E, né, coloquem nos comentários o que vocês acharam, né? Ideias que vocês tenham também para adiar o fim do mundo, certo? Então é isso. Comenta, compartilha, tá bom? E nos diga o que você está achando, o que você achou do tema de hoje, certo? Tá bom, então. Tchau! Tchau, pessoal!